senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, nas últimas semanas tivemos a confirmação que durante o ano 2016 o Governo tornou efetivas cativações no total de 1.000 milhões de euros. Ou seja, para além do imenso aumento de impostos indiretos, a austeridade custou mais 1.000 milhões de euros de cativações efetivas. E que, no seu Ministério, foram tornadas efetivas cativações no montante de 258 milhões de euros. Convém relembrar o que são cativações. Cativações são valores orçamentados que só poderão ser gastos por parte dos Ministérios caso haja autorização por parte do Ministério das Finanças. E se essa autorização não se for dada até ao final do ano, essas cativações tornam-se efetivamente em cortes na despesa a realizar por parte dos Ministérios. E o seu Ministério cortou 258 milhões de euros. Eu estou certo, tenho a certeza absoluta, que quando o seu Ministro elaborou o orçamento do seu Ministério, elaborou numa base de prudência e elaborou numa base de prudência tanto a nível da despesa corrente como ao nível da despesa de investimento. Ou seja, não acredito que o Sr. Ministro tenha sobrevalorizado o seu orçamento inicial. E, portanto, toda aquela despesa prevista era despesa que o Sr. Ministro considerava fundamental realizar, tanto a nível de despesa corrente como a nível de despesa de investimento. E por isso a minha primeira questão, Sr. Ministro, é como é que conseguiu cortar 258 milhões de euros de despesa? Qual foi a parte que cortou em termos de despesa corrente e qual foi a parte que cortou em despesa de investimento? E não me vai dizer que não cortou nem despesa de investimento, nem despesa de corrente, porque isso não é possível acontecer. É que, Sr. Ministro, 258 milhões de euros, que foi o corte da despesa do seu Ministério, é muito dinheiro. E para termos uma dimensão desse corte, eu relembro que, de acordo com os valores estimados pelas Infraestruturas de Portugal, a realização da totalidade, eu repito, da totalidade dos seguintes investimentos, e passo a citar: variante à Estrada Nacional 14 entre a Maia e Vila Nova Famalicão, a requalificação das estradas que asseguram a ligação ao IP8 entre Santa Maria do Sado e Beja, a realização da IC35 entre Penafiel e Entre os Rios, aquela obra que o senhor no Distrito de Porto mandou para as calendras do esquecimento, a construção do IP5 entre Vilar de Formoso e a fronteira, fazer a reabilitação do IC33 entre Relvas Verdes e Grandes, requalificar a Estrada Nacional 125, reabilitar o IC1 entre Alcácer de Sal e Grândola Norte. Tudo isto, de acordo com o IP, teria um custo de cerca de 140 milhões de euros. Ou seja, ainda sobravam 118 milhões de euros. Isto não é austeridade, Sr. Ministro? Se isto não é austeridade, o que é austeridade? Mas também ainda mais um exemplo para vermos a dimensão do corte. Em 2015, as Estradas de Portugal, agora Infraestruturas de Portugal, elaboraram um plano de proximidade de médio prazo, em que previam 520 obras de proximidade. Ora, o corte que o Sr. Ministro fez no seu Ministério corresponde a 60% do custo total daquelas 520 obras de proximidade. E por isso, nós sabemos perfeitamente onde é que o Sr. Ministro cortou a sua despesa. Só queremos que o Sr. Ministro assuma e confirme. Porque na página 86 do relatório e contas das Infraestruturas de Portugal está lá explícito que o investimento na rede rodoferroviária em 2016 foi de 51% do programado e que existiu uma redução de 60% face ao investimento realizado em 2015. Senhores deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, isto não é austeridade? Este corte na despesa? Mas ainda uma pergunta muito direta relativamente a esta implementação desta austeridade dissimulada, manhosa. Relativamente ao ano 2017, ao corrente ano, qual é o montante previsto de cativações no seu Ministério? E desse valor que o Ministério das Finanças, desde logo, estipulou como cativo, qual é o montante que, até esta data, já foi descativado? Mudando outro conjunto de questões,
tem a ver com a TAP. Sabemos que, por uma questão ideológica, este governo reverteu a privatização da TAP e que transformou a TAP numa empresa que nem é carne nem é peixe. E passo a citar as palavras do Sr. Ministro. Uma empresa privada do ponto de vista de direito, mas com 50% de capital do Estado. Soubemos que, na última semana, que existe uma responsabilidade contingente por parte do Estado no montante de 270 milhões de euros no caso de incumprimento de alguma responsabilidade financeira junto dos bancos. Ou seja, aquela teoria que o Sr. Ministro veio cá vender em início de 2016 de que a reversão do processo da TAP custaria 40 milhões de euros, constatamos agora que poderá custar desde já, ou poderá contingentemente custar mais de 270 milhões de euros. E sabemos que o não cumprimento de algum empréstimo não é obrigatoriamente a empresa ir à falência. Basta os bancos não renovarem a linha de crédito e a TAP não ter disponibilidade para liquidar de imediato o empréstimo, que poderá haver a chamada por parte das entidades creditoras aos contribuintes para fazerem essa liquidação adicional de 270 milhões de euros. O Sr. Ministro não acha que 270 milhões de euros é muito dinheiro? É uma responsabilidade contingente para o futuro demasiado elevada? Mais duas questões. Sabemos que passou quase um mês sobre aquela tragédia em Pedrógão Grande. Queria-lhe perguntar se finalmente o Governo já entregou junto da União Europeia o pedido formal de ajuda. Soubemos que, pelos jornais, que o Governo foi muito rápido na constituição de um grupo de trabalho para medir a sua popularidade e como é que a sua popularidade foi atingida por essa tragédia, mas sabemos que não foi tão rápido para pedir ajuda à União Europeia de fundos que são precisos, porque aquelas populações, como o Sr. Ministro disse e reconhece, precisam de ajuda agora, ontem, não é daqui a um ano. Houve vidas destruídas totalmente por aquela catástrofe e, portanto, eu acho que era de responsabilidade do Governo pedir essa ajuda internacional para rapidamente fazer chegar esses montantes às populações. E uma última pergunta diz respeito à intervenção por parte do Sr. Primeiro-Ministro no debate do Estado da Nação. O Sr. Primeiro-Ministro fez um ataque a uma operadora de comunicações, Altice, e fez com base em que afirmou que durante o período crítico dos incêndios teria havido uma falha de comunicações e que teria havido uma operadora que falhou totalmente a prestação do seu serviço. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se nos pode informar algo adicional relativamente a esta matéria. Ou seja, com que base é que o Sr. Primeiro-Ministro fez esse ataque direto a uma empresa, dizendo que ela falhou redondamente na prestação do seu serviço público e que, fruto disso, ele próprio até assumia que, em termos individuais, tinha trocado de operadora. E, portanto, nós gostaríamos, como deputados, saber qual foi a informação que foi prestada ao Sr. Primeiro-Ministro, eventualmente pelo seu Ministério que tutela essa área, no sentido de assegurar e transmitir aos portugueses que de todas as operadoras houve uma operadora concreta que falhou redondamente. E essa era a questão que eu gostaria de lhe dar. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.